Olá pessoal, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Instagram da OAB e também da TV Alba. Falo da OAB porque a partir de agora a gente está no ar com o nosso OAB na TV. Você que está acompanhando aí a nossa programação sempre tem consciência da exibição dos nossos programas e aí todas as quartas e também todos os sábados a gente tem a exibição do programa OAB na TV, com o objetivo de estar aproximando cada vez mais a Ordem dos Advogados, não só dos advogados, mas como também dos telespectadores de forma geral. Então, a partir de agora, a gente vai dar início a mais um conteúdo. Hoje a gente vai receber aqui o conselheiro federal da OAB, o doutor Antônio Adonias. A gente vai falar um pouquinho sobre a democracia. A gente tem visto aí recentemente, ganhado na mídia, diversas manifestações, né? Principalmente neste período de quarentena, das pessoas indo às ruas e pedindo aí o retorno do Ato Institucional 5, o AI-5, que ganhou a mídia. Agora eu queria saber o seguinte, será que a população, de forma geral, tem consciência, lembra dos efeitos do AI-5 na nossa sociedade, da perda de direitos? Então, muitas pessoas estão nas ruas apenas se manifestando, mas não têm plena consciência da importância de sermos um país democrático. Então, gostaria de convidar vocês para esse debate, pedir aí que vocês encaminhem, né, essa live para seus seguidores. Basta clicar aqui, olha, neste aviãozinho como tem, e aí você encaminha para toda a lista de seguidores para que mais pessoas possam estar acompanhando aqui o nosso debate. Cumprimentar o pessoal que está chegando, cumprimentar os espectadores. A gente estará com os comentários inibidos para que a gente possa depois, posteriormente, exibir esse conteúdo também na programação da TV Alba e fica assim, dessa forma, melhor à disposição da nossa imagem em vídeo. Eu já vi que a OAB já está por aqui, então já vou a participação deles para que a gente comece esse bate-papo com o conselheiro federal, doutor Antônio Adonias, que está hoje no Instagram da OAB Bahia para trazer esse conteúdo para a gente. Olá, doutor Antônio Adonias, tudo bem? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Milena. Satisfação estar aqui, esse programa importante da TV Alba com a TV OAB. Satisfação estar aqui. Temos amigos em comum. Alguns deles mandaram abraço, que souberam que eu estaria aqui hoje. Falaram assim, Luciano Chaves, por exemplo, assim, manda um abraço para a Milena. Obrigada. Satisfação estar aqui. Maravilha. Doutor Antônio, a gente vai falar de um tema que para a população de forma geral, a gente sabe que o brasileiro ele tem memória curta, né? E aí quando se trata de política, quando se trata de ditadura militar, a gente acaba vendo muitas pessoas nas ruas pelo modismo, pela confusão do momento, como foi o caso aí dessa recente manifestação que aconteceu lá em Brasília. Eu queria saber um pouco, né, das considerações. A gente sabe que seria muito fácil, né, a gente compreender essa questão, mas explica um pouquinho para o pessoal que está em casa, por exemplo, a sociedade, né, a gente sabe que a OAB é a única instituição aí que está, entidade de sociedade civil organizada, citada, inclusive, na Constituição Federal. As pessoas nem sabem disso e não sabem da importância de toda essa questão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa questão da OAB na defesa, principalmente, da nossa democracia. Milena, eu acho que a gente tem uma premissa para toda essa discussão, que é uma premissa sobre a própria noção de democracia, sabe? Porque a gente tem vivido momentos no país e que não são assim propriamente uma novidade, porque nossa história já demonstra, em que nós temos hoje um Estado democrático de direito. Esse Estado democrático ele é pautado pela Constituição Federal de 1988 e sem dúvida nenhuma, é possível que as pessoas façam manifestações sobre os seus interesses, sobre o que acham correto ou não. Isso é uma participação na vida democrática do país. Mas a própria democracia tem assim um fundamento, tem alguns fundamentos, alguns elementos, alguns requisitos para que ela se configure. Porque a gente também não pode admitir que essas manifestações desbordem, extrapolem certos limites. A gente está acostumado a pensar na democracia, e esse é o primeiro ponto basilar da democracia, que a democracia é a manifestação da vontade, do consenso de uma maioria, né? Então, a gente tem regimes políticos que não são democráticos e que não pressupõem, portanto, a manifestação da maioria, da maior parte da população, da maior parte da sociedade. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que frisar, e eu acho que é a noção mais basilar de democracia, é que a democracia pressupõe
a vontade, a manifestação da vontade, o consenso da maioria. Só que não é só isso. Esse é o primeiro requisito. Há outros requisitos que são extremamente importantes. Vejam, toda vez que nós falamos em democracia, nós falamos na possibilidade, na capacidade que cada um de nós que integra a sociedade tem, no poder que nós temos de influir na vida da sociedade. Então, isso se mostra no ordenamento jurídico de diversas formas. A exemplo das eleições. Veja, quando a gente vai às urnas de 2 em 2 anos para escolher os nossos representantes, a gente está influenciando no destino que a gente quer que a sociedade tenha. Então, o segundo aspecto importante em relação a uma vida democrática, a um regime democrático, não é só que tenhamos a expressão da vontade da maioria, mas que tenhamos, que cada um de nós tenha o poder de influir, de influenciar, de se manifestar. Bom, só que a democracia tem um terceiro requisito que é extremamente importante, e que difere das demais. É que é a maneira de lidar com o dissenso. Repare a contradição. A contradição incita à democracia. De um lado, nós temos a manifestação da vontade e, portanto, o consenso de uma maioria, mas, dentro dessa vida democrática, sem dúvida nenhuma, vai haver conflitos. Veja, se cada um de nós tem o poder de influir, o poder de influenciar, se a gente tem uma vontade de uma maioria formada, o que se forma por diversos mecanismos, de outro lado, surgem conflitos. De outro lado, surgem dissensos. Então, é íncito na democracia que nós temos esses conflitos, esses dissensos, e a democracia legitima esses conflitos. Ou seja, o conflito, pense num regime autoritário. Quando surge um dissenso, um conflito, o regime totalitário abafa esse conflito. Ele abafa o dissenso. Ele diz assim, olha, não admitimos dissenso. O regime que está posto é esse daqui e vamos levá-lo em frente e não admitiremos dissenso. A democracia não. Ela diz assim, olha, estamos aqui com determinada parte da sociedade, ela está representada nos poderes constituídos, mas a outra parte, que seria, digamos assim, a minoria, ela não perde a sua voz. As minorias têm ainda o poder de falar. E quando a gente fala nesses dissensos, nessa maneira de lidar com os conflitos, a gente tem que ter como premissas a igualdade e a liberdade de expressão. São dois aspectos intrínsecos ao dissenso, ao conflito, que a gente possa, que todos nós possamos nos expressar, possamos exercer as nossas liberdades civis, que são garantias indispensáveis para uma vida democrática, são garantias e direitos fundamentais protegidos pela Constituição que não podem ser afastados, e dentro de uma igualdade. Igualdade é essa que não é meramente formal, é uma igualdade material. Ou seja, cada grupo, seja a maioria, seja as minorias, tem aspectos que são próprios, que os diferencia dos demais e precisam ser respeitados. Então a democracia pressupõe também isso. E aí vem o último elemento, que eu acho que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que são os limites. Repare, a gente está falando o quê? Tem uma vontade, um consenso de uma maioria, todos nós temos o poder de influir, eu não posso suprimir as minorias, então eu tenho que lidar com esses conflitos, com essa dinâmica de conflitos, com a diversidade de opiniões, com a diversidade de entendimentos, com a diversidade de interesses, esses conflitos são postos, mas eu tenho mecanismos no Estado, na sociedade, para dirimir esses conflitos dentro da democracia. E aí, veja, nós temos os tribunais, temos o poder judiciário, nós temos o poder legislativo, que é composto, veja, o poder legislativo não é um bloco monolítico, ele é composto por partidos de situação, partidos de oposição, que podem ser esses pesos e contrapesos, né? O sistema de checks and balances. E a gente também tem a separação de poderes. Então, ninguém exerce o poder de maneira absoluta numa democracia. Esse é o grande desafio. E, para manter a vida democrática,
nós não, o sistema jurídico, a Constituição Federal, a Lei de Segurança Nacional não admitem manifestações ou atos antidemocráticos, que aí seria negar a própria democracia. Então, fechar tribunais, fechar poder judiciário, fechar poder legislativo, são manifestações antidemocráticas que não podem ser admitidas. Por quê? Porque colocam em jogo, colocam em xeque a democracia, percebe? Então, ali a gente tem um limite. Então, eu tenho que contemplar, tenho que ter a manifestação e o consenso da vontade da maioria, tenho que permitir que cada um de nós influencie no rumo da sociedade, temos que ouvir as minorias, temos que ouvir os diversos grupos de interesse, eles têm que ser tratados com igualdade material, dentro das suas peculiaridades, dos perfis de cada um, mas eu não posso desbordar esses limites. Aí, sim, eu tenho um comprometimento à própria ordem democrática. E tanto é assim que há mecanismos legais previstos na Constituição, previstos na legislação ordinária infraconstitucional, para coibir esses excessos. Então, você me pergunta assim, é lícito fazer manifestações? Mas essas manifestações têm um determinado limite, inclusive do ponto de vista do direito penal. Né? Há certas manifestações que não são consideradas lícitas, não estão de acordo com o ordenamento. Bom, considerando esse núcleo que é a democracia, né? Veja, aí vem o papel da OAB na defesa dessa perguntar democracia. isso, exatamente. Tendo em vista duas questões, doutor, interrompendo. A gente viu essas manifestações e aí eu lhe pergunto, né, qual o papel da OAB na defesa dessa democracia, na conscientização da população, deste papel importante que temos, né, que tem a democracia no nosso país, e também que você comparasse um pouquinho se essa polarização partidária que a gente tem hoje no país traz essa confusão na cabeça das pessoas de que a democracia tem alguma coisa a ver com o partido político, que não tem nada a ver, e muitas pessoas não entendem, querem voltar ao passado, baseado em quem está no poder e num discurso que a gente vê diariamente aí na televisão. Veja bem, em relação à questão dos partidos políticos, né, os partidos políticos, a existência dos partidos políticos, a existência de uma diversidade, de uma pluralidade de partidos políticos, é um aspecto extremamente importante para a vida democrática de uma sociedade. Porque, como o próprio nome diz, o partido político ele representa uma parte da sociedade. Então, a gente tem partidos políticos que têm como bandeira a defesa do meio ambiente. Temos partidos políticos que têm como bandeira uma economia mais liberal. Nós temos partidos políticos que têm como bandeira um Estado mais presente, outros que têm como bandeira um Estado mais reduzido. Bom, veja, cada um desses partidos tem o seu programa e cada um desses partidos se submete aos mecanismos democráticos de debate, de eleição, periodicamente, mas eles representam os interesses de parte da sociedade. Então, ter uma sociedade com uma pluralidade de partidos é extremamente importante para a democracia porque permite esse debate, permite que um determinado partido político em um determinado momento esteja exercendo o poder e que, de outro lado, os partidos que são de oposição a ele, eles possam exercer essa oposição, possam apresentar os contrapontos, possam ajuizar as ações, as medidas que entendem que são adequadas para a preservação desse poder de influir e dessa igualdade, dessa liberdade de expressão da minoria que eu me referi há pouco tempo atrás. Então, é importante termos os partidos políticos e é importante termos uma pluralidade deles. A sociedade que tem um só partido, veja, é como se toda ela fosse representada por uma única parte. Uhum. E isso é impossível. Bom, então, é importante o pluripartidarismo, ele é importante para a vida democrática do país. Agora, defender a democracia é diferente de defender um partido político. Por quê? Porque defender um partido político é defender
Os É aí que está a interesses... confusão, né, atualmente. Isso, exatamente. Porque quando a gente tem a defesa do partido político, a gente tem a defesa daqueles interesses que ele representa, e que representa legitimamente. Bom, então, uma coisa é termos a defesa daqueles interesses, que é a defesa de interesses de parte da sociedade. Outra coisa é termos o interesse, a defesa da democracia. Porque a defesa da democracia envolve a defesa não só de parte dos interesses, mas desse equilíbrio dinâmico a que eu me referi há pouco tempo atrás. Sim. Da manifestação da vontade da maioria, com o dissenso, com o conflito civilizado e a forma civilizada de resolver os conflitos, dentro da juridicidade, dentro do ordenamento jurídico, pautado no Estado democrático, no ordenamento, na Constituição, nas leis, que nós temos leis complementares, leis ordinárias, leis federais, estaduais, municipais. Então, tudo isso forma um conjunto. Então, quando a gente fala em defesa da democracia, a gente está dizendo o seguinte: temos que defender a essência e a pluralidade dos partidos, mas temos que defender que todos os grupos possam se manifestar, dentro dos limites que não comprometem a existência da própria democracia. Ou seja, nenhum partido, num Estado democrático de direito, pode, e nenhum grupo pode defender a ruptura democrática. Ou seja, ninguém pode defender que a democracia seja abandonada, que ela seja dispensada para instalar um outro regime, para instalar um regime autoritário, para instalar um regime totalitário, para instalar um regime em que não haja essa partição de poderes, executivo, legislativo, judiciário. Então, esses aspectos, a separação de poderes, o exercício harmônico desses poderes, cada um dentro das suas atribuições, dentro das suas competências, é indispensável. E não se pode admitir, como uma bandeira legítima dentro do Estado democrático, que algum grupo ou algum partido político defenda esses interesses, esse tipo de bandeira. Então, defender a democracia é mais do que defender um partido político. Com certeza. Já que a gente está falando tudo isso da democracia, vamos relembrar lá o tempo da ditadura e do AI-5, só para que a gente possa fazer uma comparação. Quais os direitos que as pessoas tinham perdido? Eu vi aqui algumas observações, claro que quem está acompanhando depois pode fazer essa pesquisa, mas rapidamente, por exemplo, tinha a suspensão do direito político, né, de cidadãos por 10 anos. Então, se a gente pode fazer essa comparação, como é que tem pessoas nas ruas querendo a volta disso daqui e de tantas outras coisas que foram negativas para o país? Isso. Veja, foi um traço da ditadura militar instalada em 1964, que perdurou até meados da década de 80, a supressão da liberdade de expressão, supressão de direitos políticos. Houve determinados momentos em que o Poder Judiciário perdeu-se. Havia conflitos que não podiam ser levados ao Judiciário. Ou seja, havia conflitos que eram considerados de ordem, de segurança nacional, de ordem, que por determinação, ao meu ver, ilegítima, porque é uma determinação legal, mas que não emanava da democracia, portanto, era até legal, porque estava dentro do ordenamento jurídico, mas não era legítima, porque a gente tem a distinção entre legalidade e legitimidade. Veja, determinadas condutas que eram caçadas pelo de então, não podiam ser levadas para apreciação do Poder Judiciário. Veja que coisa. Você não poder se manifestar. Quando você se manifesta, você tem a sua manifestação tolhida, sua liberdade tolhida, e aquilo não poder ser apreciado pelo Poder Judiciário. Imagine, não havia... no sistema totalitário não há esse balanceamento, essa calibragem entre os poderes. Né? Então, um poder prepondera sobre o outro. Isso não pode acontecer. Então, é isso que eu falo, que é até uma contradição, que o sistema democrático, aí sim ele não admite, que alguém se manifeste pela ruptura da própria democracia. Por quê? Porque, a rigor, está exercendo uma expressão dentro, que extrapola a liberdade permitida, para que contraditoriamente volte para um sistema, ou mude para um sistema em que a pessoa não vai mais poder fazer isso. Né?
Complicado. Queria Porque que se você ela fizer falasse um isso, pouquinho, doutor, sobre o papel justamente da OAB nesse sentido, na redemocratização, na época lá da ditadura militar. Como é que foi o papel da OAB para fazer toda essa mudança? veja, aí é importante a gente destacar o papel da OAB como instituição, sem Sim. dúvida, e o papel dos advogados, ou seja, da atuação de cada um dos advogados que atuou e que ainda atua no país. Veja você, a OAB, durante a ditadura militar, ela lutou contra essa ditadura, ela lutou pela redemocratização. A instituição adotou medidas, ela adotou medidas para buscar a redemocratização do país. Isso foi tão importante, mas tão importante, essa atuação da instituição foi tão importante que a consagrou em nível constitucional. Se a gente examinar a Constituição Federal, a gente vai ver que a OAB é uma entidade civil, uma entidade da sociedade civil, que está prevista expressamente na Constituição. A Constituição contempla, ela faz alusão à OAB em diversos aspectos, nos poderes, nos mecanismos que pode se valer a OAB para a defesa da democracia. Então, isso demonstra como a atuação da OAB foi importante naquele momento do país, que foi um momento que a gente não quer que volte de jeito nenhum, para que o país se redemocratizasse. Né? Então, hoje nós temos aí a atuação da OAB lá no passado levou a essa previsão constitucional, a garantias constitucionais da OAB, que são garantias para a própria sociedade civil. Veja, não é que a OAB tenha poderes para que ela, enquanto instituição, tenha determinados benefícios, não. É que ela pode, através dos mecanismos de defesa que ela tem a seu dispor, ela pode exercer, ela pode controlar e pode exercer os mecanismos de defesa da democracia, o que vai atingir toda a sociedade, e não só uma parcela da sociedade. O tempo passa rápido aqui, viu, doutor Adonias? Já são 9h24. Agradecer aí a presença, né, das pessoas que estão acompanhando esse debate. A gente está falando hoje de democracia, né, do papel da OAB, e estamos recebendo o conselheiro federal, doutor Antônio Adonias. Você que está chegando aí, pode acompanhar, encaminhar essa live para os seus seguidores. O programa OAB na TV é exibido toda quarta e todo sábado, lá na TV Alba. Então, nesses momentos aí de pandemia, a gente está trazendo essa programação para vocês de casa, doutor Adonias lá da casa dele, ou daqui da minha casa, mas levando esse conteúdo que será exibido aí também na nossa TV Alba, na programação aberta. Doutor Adonias, a questão da defesa, né, dos direitos humanos, que tem aí papel fundamental também na defesa da democracia. Eu queria saber como é que tem sido desenvolvido este trabalho lá atualmente na OAB. Certo. Veja bem, a OAB tem uma comissão permanente de direitos humanos, tanto no nível federal, tanto no Conselho Federal, como nos conselhos seccionais, que cuida dos mais diversos aspectos relacionados aos direitos humanos. Porque, veja bem, Milena, se a gente for pensar nos direitos humanos assim, em sentido amplo, eles remontam a diversas áreas, né? Você pensar nos direitos humanos, você vai pensar sistema carcerário envolve direitos humanos, sistema penal envolve direitos humanos. Então, a própria atuação da OAB tem uma comissão específica para isso, para os direitos humanos, mas as comissões como um todo acabam, direta ou indiretamente, lidando com esses direitos humanos. Veja, além da atuação da própria instituição, me parece que é intrínseco à atuação do advogado a defesa da democracia, a defesa dos direitos humanos. Toda vez que nós, advogados, estamos atuando defendendo qualquer dos interesses, nós estamos buscando a preservação da democracia. Veja que os advogados, quando estamos atuando judicialmente num processo perante o Poder Judiciário, nós lidamos cotidianamente, faz parte da nossa atuação, lidar com aquele dissenso. Ou seja, há sempre alguém com um determinado interesse, ou um grupo com um determinado interesse, e outro grupo com interesse contrário. Na pegada das ações individuais e das ações coletivas, envolve esse dissenso. E a advocacia, ela lida com essa solução, ela contribui para a solução dos conflitos dessa maneira. Ou seja, nós temos conflitos que são levados
ao Poder Judiciário, por meio de advogados, vai haver advogado de uma parte, advogado da parte contrária, e que vão construir essa solução, juntamente com o Poder Judiciário, de forma, respeitando o ordenamento jurídico, de forma civilizada. Quando eu falo de forma civilizada, é o seguinte, é dentro dos limites do ordenamento. Então, todos nós, acho que, além da importância da instituição, nós temos a importância da atuação de cada um dos advogados, o que poderia parecer contraditório, já que, muitas vezes, um advogado defende um polo e o outro defende o outro. Mas como é que isso se dá? É exatamente essa dinâmica que forma aí a democracia. Veja, num processo, hoje, se qualquer um de nós for processado, nós teremos o direito de defesa, de influenciar, de sabermos o que está acontecendo dentro do processo, a defesa, o direito a um juiz imparcial, ao devido processo legal. Estamos lidando com a solução de conflitos e, portanto, estamos lidando com esses dissensos, mas estamos lidando dentro dos limites da democracia. Eu acho aí que o advogado tem uma importância muito grande nisso. Agora uma nota conjunta, né? Tanto o Conselho Federal quanto a Seccional Bahia emitiram essa nota em defesa da democracia. Queria saber um pouquinho do teor dessa nota, para que os advogados que estão acompanhando, o público de forma geral, tenha conhecimento. O que foi essa nota conjunta de vocês? A OAB, o Conselho Federal da OAB, que é o órgão máximo de representação da OAB e da advocacia em nível federal, em todo o país, juntamente com a OAB da Bahia, emitiram uma nota pública, em razão dessas manifestações que aconteceram no domingo. A nota foi assinada por nosso vice-presidente nacional, que foi nosso presidente aqui da OAB da Bahia, doutor Luiz Viana Queiroz, e pelo nosso presidente aqui da OAB da Bahia, nosso querido amigo e prestimoso presidente Fabrício Castro. A entidade, nos seus dois níveis, no nível federal, no nível nacional e no nível seccional, no nível da Bahia, emitiram essa nota, ressaltando, primeiro, o papel da OAB, os dois papéis da OAB. A OAB tem um duplo papel. De um lado, a OAB é a entidade que regula, que fiscaliza, que seleciona os profissionais da advocacia. Então, é advogado quem está inscrito na OAB, segundo os critérios previstos na legislação, e a OAB também fiscaliza a atuação dos advogados, a OAB também atua contra a atuação ilegal. Então, a OAB tem esse papel voltado para a classe. Mas, de outro lado, a OAB, como eu dizia, ela tem previsão como entidade na Constituição, ela também defende a democracia e defende a cidadania. Então, essa nota pública ressaltou esse duplo papel da OAB, nesse momento, diante dessas manifestações, destacando a necessidade de atenção e preservação da democracia, o respeito aos limites da democracia, e destacando também que nós não podemos retroceder. Nós não podemos... Durante a ditadura militar, a OAB foi alvo de ataques. A secretária da presidência do Conselho Federal, que na época funcionava no Rio de Janeiro, ela foi endereçada uma carta-bomba. Não sei se as pessoas sabem desse fato. Na advocacia, esse é um fato conhecido. Foi endereçada uma carta-bomba para a presidência da OAB, para o presidente da OAB. E quem abriu essa carta, infelizmente, foi a secretária lá da presidência, Dona Lida Monteiro da Silva. Ela foi vitimada, ela faleceu, em razão disso. Veja, é um atentado. Nós não podemos admitir a OAB, dentro do seu papel institucional, em defesa da cidadania, da democracia, da separação de poderes, do equilíbrio entre esses poderes, não pode admitir esse retrocesso, porque na realidade é um retrocesso. Né? Não pode admitir um retrocesso que tolha a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, a liberdade da advocacia em atuar, a liberdade da sociedade, que pregue e incentive
o fechamento do Poder Judiciário, o fechamento do Poder Legislativo, isso não pode ser admitido. Então, essas manifestações realmente são reprováveis e a nota pública da OAB, do Conselho Federal, em conjunto com a seccional da Bahia, mostra que essas manifestações não podem ser toleradas, né? É uma coisa tão grave, mas tão grave que eu estava acompanhando aí pela imprensa que foi proposta uma ação pela Procuradoria da República, pela PGR, Procuradoria-Geral da República, para averiguar, né, lá no STF, averiguar quem é que está por trás, né? Exatamente. Isso, exatamente, né? E não se pode admitir a quebra o fechamento de um dos poderes, não se pode admitir a quebra do federalismo. Vivemos num Estado federativo, ou seja, os municípios têm sua importância, os estados têm sua importância, e a União, que é o poder federal central, também tem sua importância. E cada um deles tem atribuições. A Constituição diz o que compete à União, o que compete aos estados, aos municípios. Então não pode ser suplantado esse federalismo para que um dos poderes, ou para que um dos entes federativos, no caso a União, por exemplo, prepondere sobre os demais. Né? Frases como "eu sou a Constituição" são muito perigosas, né, doutor? São, assim, realmente indescritíveis, né? Uhum. Porque, assim, parece que remonta... eu fiquei lembrando, sabe do que? Acho que foi Luís XIV, né, que falava que o Estado sou eu. Uhum. Lá no absolutismo, né? E isso foi em 1600, segunda metade de 1600. Eu acho que Luís XIV governou a França até 1715, por aí. Já estamos falando de 3, 4 séculos atrás. Séculos, né? Vamos evoluir. Doutor Antônio Adonias, eu queria agradecer, né, a sua presença, seus esclarecimentos, todas essas informações que ainda bem ficaram aqui disponíveis 24 horas e ficará também para a prosperidade. Hoje eu estava pesquisando sobre esse assunto e achei vídeos assim, mais recentes, né, não são de 3 séculos atrás, achei vídeos de 9 anos que vale a pena o pessoal colocar na internet um pouquinho sobre declarações do AI-5, pessoas que defendiam, por que defendiam, e aí vale a pena a pesquisa para você estudar e relembrar um pouquinho do passado. Mas, de qualquer forma, foi uma aula sobre democracia aqui no nosso OAB na TV, lembrando as pessoas que o programa é exibido na TV Alba, todo sábado, toda quarta-feira, e vocês podem continuar participando com a gente, acompanhando a programação, né, nas nossas redes sociais, tanto da OAB como também da TV Alba, onde a gente está trazendo o conteúdo, né, das ações dos deputados agora durante a pandemia, e a OAB também aproximando, né, cada vez mais, não só os presidentes de comissões, como, por exemplo, hoje, que foi o caso aqui da presença do conselheiro federal, Antônio Adonias. Muito obrigada pela sua presença e seus esclarecimentos. Satisfação estar aqui e vamos em frente. Satisfação falar com você, Milena, falar com os advogados, falar da OAB, falar da advocacia, e contem conosco aí na defesa da democracia.